Muito bem, irmãos, nós vamos então à pregação da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus essa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Oséias 6. Oséias, capítulo 6. Enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias e colocando de pé, lembrar os irmãos também que nessa sexta-feira, nós teremos culto na casa do nosso irmão Mateus e da irmã Paula, às 19h30, tá ok? Então, lembrar os irmãos aí, o culto na sexta-feira, culto no lar, da casa do irmão Mateus e da irmã Paula. Oséias capítulo 6, capítulo bem pequeno aí, são só 11 versículos, e nós faremos aí a leitura de todos os versos, ok? Todos acharam? Diz amém. Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as orlas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituta de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Vamos orar? Pedir ao irmão Manuel que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Oremos. Sim. Sim. Sabedoria que ele precisa, meu Deus, para transmitir o recado do Senhor. E nós rogamos também por sabedoria para nos ter compreensão daquilo que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos falar essa noite, de uma forma, meu Deus, que maravilhosa. O Senhor tem nos deixado a sua palavra para nós conhecer o Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos acrescentar sabedoria e entendimento. Sim, Senhor. Para servir o Senhor cada dia melhor. Tem compaixão. Amém. Podem sentar, irmãos? Nós queremos falar hoje à noite, Deus assim nos permitindo, capítulo 6 aqui de Oséias, sobre os perigos de uma falsa conversão. Os perigos de uma falsa conversão. Os irmãos se lembram, que no capítulo 5 nós fechamos o capítulo 5 com o profeta Oséias aí anunciando o irremediável juízo de Deus aos impenitentes reinos, de Israel e de Judá. Os irmãos se lembram ali, que ele dizia que seria como uma traça atacando ali por dentro e como um leão também que ataca por fora, Aquela ideia da traça que vai causando mal aos poucos por dentro da cidade, e também como um leão, que viria de fora e faria ali um ataque súbito também contra a nação. Os irmãos se lembram, inclusive, que Deus levanta um povo para ir contra Israel e para dominar Israel. Agora, diante deste castigo iminente aí que
o profeta Oséias havia declarado, a nação, basicamente, ela quer esboçar agora um tipo de reação e quer voltar para Deus. Ela está até aqui sinalizando um tipo, né, de conversão ao Senhor. Agora, a pergunta, né, que nós devemos fazer aqui é: será que essa conversão aqui da nação, será que esta volta à nação para Deus é uma volta de todo o coração? Será que isso é algo sincero da nação de Israel ou será que não? Quando nós falamos, né, sobre arrependimento e pensamos sobre arrependimento, nós sempre devemos pensar, irmãos, levar em consideração, até mesmo na nossa própria vida, se o arrependimento nosso, ele é um arrependimento genuíno, se o arrependimento nosso é um arrependimento sincero, porque ao contrário, né, do que nós seres humanos, às vezes podemos até ser enganados pela atitude das pessoas à nossa volta, ao contrário disso, nós sabemos que Deus, esse jamais será enganado, amém ou não? Então que Deus, ele sabe, ele sonda os nossos corações, ele sabe exatamente qual é a realidade, né, do nosso coração. E se o arrependimento, o qual nós estamos querendo demonstrar, se é algo sincero ou se é, né, algo falso, é algo de repente só para nós buscarmos ter algum benefício por conta daquele arrependimento. Então, amado, diante do texto aqui, nós estaremos justamente buscando, né, compreender essa questão. Será que essa conversão de Israel, ela foi profunda, ela foi suficiente, inclusive, para receber o perdão de Deus e livrar a nação da destruição? Eu acredito, né, os irmãos são esclarecidos sobre a palavra de Deus, eu acredito que os irmãos já viram a respeito disso, até mesmo na leitura aqui, que a nação, ela não obteve aí um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, né? Era algo falso mesmo, nós vamos estar vendo. O texto mesmo vai demonstrar que essa conversão de Israel foi uma conversão superficial, né? Na verdade, não houve tristeza pelo pecado, e sim um pesar pelas consequências do pecado. A nação não estava preocupada ali com o ato, né, de ter ferido a santidade de Deus, nem com o seu retorno até mesmo a Deus por amor a Deus, pelo aquilo que eram os benefícios que Deus já tinha dado à nação. Mas a nação estava preocupada, né, com os bens que ela deixaria de receber de Deus se ela assim não demonstrasse qualquer tipo, né, de arrependimento. No entanto, demonstra um arrependimento falso, o qual Deus logo sondando o coração, né, do povo, já logo identifica, e óbvio que Deus tem, né, um juízo para derramar sobre essa nação, a nação de Israel. Então, quais são os sinais aqui e os perigos, né, dessa falsa conversão de Israel? Primeiro, nós vamos analisando aqui, versículo 1 ao versículo 3. A primeira questão que o texto nos chama a atenção aqui é justamente sobre esse arrependimento superficial. Leiamos novamente aí, irmãos, versos 1 a 3, diz assim: Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, olha só, o propósito, né, aqui no texto aqui de Deus, na disciplina, né, do seu povo, não era a sua destruição, obviamente, mas era a sua restauração. Inclusive, nós vemos isso no versículo 15, olha comigo, irmãos, versículo 15 do capítulo 5, diz assim: Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Então veja aí que a ideia que é de um arrependimento, a ideia que é de que o povo de Deus volte realmente ao Senhor novamente, né? O texto ali no versículo 15 do capítulo 5, na semana passada, nós vimos isso. Deus está buscando realmente essa conversão do seu povo. O que vem aqui é uma falsa conversão. O que Deus esperava era essa genuína conversão, essa genuína manifestação, né, de um arrependimento. No entanto, o arrependimento aqui é um arrependimento fraudulento, né? Há algo interessante aqui para nós notarmos, irmãos, que são aqui as duas questões básicas, né, na questão aqui da volta para Deus, é o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé são os dois elementos da conversão, são os dois elementos do arrependimento, né? Tanto na questão da salvação, lembra? Os irmãos se lembram, obviamente,
Na conversão nós precisamos dessas duas coisas, né? Nós precisamos de nos arrepender e nós precisamos de depositar a nossa fé, a nossa confiança totalmente no Senhor. O que Deus esperava de Israel era justamente isso, uma conversão genuína, um arrependimento pelos pecados cometidos e depositarem a sua fé unicamente e incondicionalmente em Deus. E no entanto, né, os irmãos lembram que aqui Israel está servindo Baal. Israel está aqui, né, buscando esse Deus fraudulento, esse Deus que para os pagãos, né, ele era aquele Deus da fertilidade, ele era aquele Deus da prosperidade, e é isso que Israel está procurando em Baal. No entanto, eles, ao invés de se converterem genuinamente ao Senhor, eles estão aí com o seu coração dividido entre aquilo que Baal deveria, né, ter dado a eles, segundo aquilo que eles acreditavam, mesmo sendo, né, um Deus falso, eles acreditavam que alguns benefícios tinham vindo de Baal. Nós vimos isso lá no capítulo 2 e capítulo 3 de Oséias, e eles então estavam divididos seus corações entre Baal e Deus, e o que Deus esperava era um arrependimento genuíno, uma volta, né, concreta a Ele. Então, Israel, né, aqui, ele com certeza, né, ele não voltou para o Senhor. O texto mostra, né, que essa volta não era de todo o coração e que o arrependimento, né, não foi profundo, não foi suficiente. Então, eles voltaram por quê? Porque o arrependimento de Israel foi superficial. E aí nós vemos, né, no versículo 1, olha comigo aí mais uma vez, nós vemos aí que no versículo 1, esse arrependimento, né, foi superficial justamente porque eles queriam livrar das consequências do pecado e não do pecado em si. Né? Versículo 1, ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Deus então agora está com sua mão de juízo sobre Israel. Israel está sentindo esse juízo, mas ao contrário, né, do choro dele aqui, do lamento de Israel ser por conta do seu pecado, eles estão procurando, né, as bênçãos ali de Deus. Eles estão querendo que Deus os abençoe. Eles não estão nem um pouco arrependidos com aquilo que eles estavam fazendo. Então derramaram lágrimas ali de remorso por seu sofrimento, mas não de arrependimento genuíno. Irmãos, para nós, né, aplicando para nós em nossos dias, o grande problema nosso, né, no arrependimento muitas vezes é esse. Nós estamos muitas vezes com esse falso arrependimento, justamente não querendo que o juiz de Deus recaia sobre as nossas vidas e também não querendo, né, de maneira nenhuma, perder aquilo que são as bênçãos de Deus que Ele tem para derramar na nossa vida. Mas muitas vezes o arrependimento do nosso coração pela vida de pecado que nós estamos levando não é um arrependimento genuíno. E nós já temos falado isso aqui várias vezes, né? E nós podemos ver quando o arrependimento não é genuíno porque não há mudança de direção, não há abandono do pecado. As pessoas continuam na prática dos mesmos pecados, os mesmos delitos contra Deus. Então, amado, Israel aqui, ele não tem um arrependimento genuíno, e a demonstração disso está justamente no fato, né, de que eles estavam mais preocupados com as consequências ali do juízo de Deus sobre eles do que realmente arrependidos pelos atos cometidos. Por que o arrependimento de Israel foi superficial? Também porque ele queria respostas imediatas, sem um aprofundamento da sua experiência com Deus, né? Olha o versículo 2, diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então veja aqui que Israel está aqui, né, querendo uma resposta rápida de Deus, mas não com respeito ao perdão também, mas sim sobre as bênçãos de Deus continuar recaindo sobre Israel. Os irmãos lembram que no início, né, do nosso estudo aqui de Oséias, a nação, né, nós vimos que a nação de Israel, ela estava andando em prosperidade. E nós até mencionamos sobre isso, né? Quando nós estamos mais prósperos, quando nós mais temos ali recursos financeiros, quando nós estamos com a saúde boa, quando as coisas estão indo maravilhosamente bem na nossa vida, é que aí muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, né? Nós desviamos dos seus santos caminhos. Então Israel estava dessa forma. O que eles não queriam perder eram as bênçãos de Deus, e agora eles estavam buscando resolver isso muito rápido ali, para que as bênçãos de Deus não deixassem de recair sobre eles. Então Deus não se contenta, né, com sinais externos. Por mais que a nação de Israel estava aqui demonstrando algum tipo, né, de arrependimento, eles estavam aqui, né, falando palavras bonitas, estavam com o seu coração aqui demonstrando, né, externamente o seu coração aqui como sendo um coração arrependido. No entanto, eles estavam vivendo de forma impenitente, né? Eles não estavam realmente arrependidos no íntimo do seu coração. Então a ferida de Israel aqui, eles ainda não tinham tomado, né, o tamanho da proporção que é o pecado. E que a ferida de Israel aqui era uma ferida mortal mesmo,
de acordo com o versículo 2, né, dizendo ali, depois de 2 dias nos dará a vida. Veja que eles estavam mortos nos seus pecados. Eles estavam mortos realmente, mesmo estando, né, diante ali da presença de Deus, mesmo tendo sido o povo escolhido de Deus ali, eles estavam mortos, né, espiritualmente ali falando, né, eles estavam realmente vivendo uma vida entregue ao pecado. O versículo 2 também faz para nós aqui, né, uma alusão sobre justamente aquilo que Deus iria fazer. Lembra? Nós falamos aqui que a disciplina de Deus não é uma disciplina de condenar Israel e de destruir Israel, mas sim o desejo de restaurar Israel. E ele vem aqui, né, o profeta Oséias, ele faz um paralelo aqui justamente com a profecia de Ezequiel 37. Os irmãos se lembram do texto, nós não vamos lá, mas Ezequiel 37, né, quando Ezequiel vê aquele vale de ossos secos ali, e ele então é mandado por Deus, né, profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos então ali, logo, né, vão se juntando, um osso com outro osso, logo vem ali, né, surgindo ali os nervos, as cartilagens ali, né, a carne e tudo mais, e logo aquele grande exército se coloca de pé. A nação de Israel estava ali, doente, né, diante da presença do Senhor. Mas a promessa de Deus ali, do Deus poderoso, é que um dia iria revivificar a nação de Israel. Queria trazer a nação de Israel novamente à vida, que iria trazer o seu povo, obrigado, com força realmente ali dada pelo próprio Senhor. Irmãos, ainda hoje, né, Deus é poderoso para revivificar a sua igreja. Amém, irmãos? Porque é triste pensar, mas é uma realidade que muitas vezes, em muitas igrejas, e talvez até não seja, né, a igreja como um total, mas às vezes alguns membros por dentro da igreja que estão mortos nos pecados, que já não conseguem enxergar o poder de Deus na sua vida, já não conseguem mais enxergar a ação de Deus à sua volta, e eles então não conseguem justamente porque estão envolvidos nos seus pecados. Mas olha que Deus tem poder para revivificar a sua igreja. Amém, irmãos? Assim como ele teve poder, né, para trazer aquele grande exército lá de Ezequiel 37 de volta à vida, ele também tem poder para nos revivificar espiritualmente. Então, amados, nós precisamos, né, lembrar disso. Nós precisamos analisar as nossas vidas e ver, né, se nós não estamos assim, vivendo no pecado, vivendo um arrependimento ilegítimo, nós estamos vivendo longe de Deus, não sentindo mais o poder de Deus, a ação de Deus na nossa vida. E se nós estamos vivendo assim, é necessário que nós então voltemos para Deus, que nós nos arrependamos genuinamente, para que então, né, Ele possa dar aí uma revivificação ao nosso ser, ao nosso espírito. Então a igreja evangélica brasileira vive, infelizmente, nessa tendência de estar morta espiritualmente, de estar muitas vezes arrependendo, né, de uma forma ilegítima, está vivendo nos pecados e acha, inclusive, que ela é merecedora das benécias de Deus, das bênçãos de Deus, não é assim? Nós temos visto tantas igrejas aí hoje em dia, né, falando, inclusive, pregando o evangelho da prosperidade, falando, inclusive, alguns, né, líderes dessas igrejas têm, inclusive, a ousadia de dizer, né, que nós devemos encurralar, né, colocar Deus, encantoar Deus na parede e exigir de Deus as bênçãos sobre a nossa vida, como se nós pudéssemos exigir alguma coisa de Deus, como se nós fôssemos mais poderosos do que Ele, se nós estivéssemos acima da autoridade de Deus, quando na verdade, irmãos, nós estamos muito aquém, né, daquilo que é a autoridade de Deus, daquilo que nós inclusive merecemos. O que nós merecemos, se nós pedirmos a Deus misericórdia de nós, amém, irmãos? O que nós merecemos é o inferno mesmo, é o inferno, é o lago de fogo, mas no entanto, né, Deus tem nos dado pela sua graça a salvação, a vida eterna por meio de Cristo Jesus, amém? Nós temos hoje, né, sim, a promessa inclusive de estarmos morando na eternidade com o nosso Deus, naquelas mansões celestiais a qual Ele tem preparado para nós. Então, irmãos, nós, né, devemos nos arrepender genuinamente, buscar realmente ao Senhor. Versículo 4, nós encontramos também aqui a questão, né, de um amor inconsistente do povo para com Deus. A conversão deles não era somente, né, superficial, mas também era não só superficial e falsa, mas também era um amor que eles demonstravam para Deus naquele momento inconsistente, ou seja, não era sincero o amor qual eles demonstravam, né? Deus não se impressiona, irmãos, com palavras bonitas. Ele vê realmente, né, o coração, e o versículo 4, mais uma vez, fala sobre isso. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade, ou o seu amor, em algumas outras versões diz, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada,
que cedo passa. Olha só, né? A nação de Israel está demonstrando ali um amor inconsistente, um amor que cedo passa. São palavras bonitas que saem da boca para fora do povo ali naquele momento, querendo demonstrar um arrependimento, mas que logo esquece, que logo se vai. Irmãos, nós não estamos assim também muitas vezes? Quantas vezes nós chegamos na igreja, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus vem em encontro, né, com aquilo que nós estamos vivendo, e às vezes até nos corrige por conta dos nossos pecados, e às vezes até aqui nos bancos da nossa igreja, ou até mesmo no altar, nós oramos ali, nós buscamos a Deus, suplicando a Ele perdão, fazendo até mesmo um voto no nosso coração de que nós vamos mudar, de que nós vamos transformar aquela vida errada que nós estamos vivendo diante de Deus, em uma vida de obediência à vontade de Deus. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, nós já esquecemos do voto, nós já esquecemos do concerto, o qual nós fizemos com o Senhor. A nação de Israel aqui está exatamente dessa forma. Deus não se impressionou aqui com as palavras bonitas que eles falaram, que eles proferiram, mas Deus estava ali olhando, né, para o coração deles, como o coração deles era inconsistente, como logo, né, o texto aqui diz, né, olha, como o orvalho, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A nuvem não fica muito tempo aí, né, logo ela some. O orvalho do mesmo jeito, né, de manhã ele aparece ali e logo some. Assim era o arrependimento daquele povo, assim era a demonstração de amor daquele povo para com Deus. Israel se propôs a voltar, né, para Deus. O povo reconheceu que Deus era o autor tanto da disciplina como da restauração. O povo prometeu viver na presença de Deus. O povo proclamou o seu propósito de conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento, certo que Deus viria sobre eles trazendo restauração. As palavras foram bonitas, mas no entanto, né, nada disso eles fizeram. Externamente tudo parecia perfeito, porém Deus sondou, né, o coração do povo e viu que nada era sincero e nada fazia sentido. Deus não quer, amado, que nós tenhamos com Ele um relacionamento superficial. Amém, amado? Ele não quer um relacionamento superficial. Ele não quer, né, um cristão que vive de aparência. Chega no horário do culto, no dia do culto, ele veste uma roupa, coloca uma Bíblia, né, debaixo do braço e vem para a igreja. Mas quando ele sai daqui, logo, né, ele já mostra uma atitude completamente desvencilhada com aquilo que deveria ser o comportamento cristão. Já, né, tratando as pessoas mal, de repente xingando, tendo tantas atitudes, né, que não condizem com aquilo que é o viver cristão. Amado, Deus quer, né, que nós sejamos servos fiéis a Ele, sinceros a Ele, amém, irmãos? Que nós venhamos cumprir realmente a sua palavra, obedecendo a tua santa palavra. A palavra de Deus, que deveria salvá-los, no entanto, acabou, né, sendo enviada para castigo e para juízo da nação. Olha o versículo 5, diz assim: e no dia do nosso rei, verso 7, eu estou no capítulo 7, né? Verso 5 aqui, no capítulo 6. Por isso abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Veja aí, irmãos, olha, a palavra, né, que era aqui para salvar, agora se torna em juízo, castigo diante daquele povo. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos diz. Ela anuncia tanto a graça quanto o juízo. Tanto a graça quanto o juízo. O homem pode rejeitar, muitas vezes, a misericórdia de Deus, como a nação de Israel fez. Deus está, né, falando com ele aqui nos primeiros capítulos de Oséias. Deus está falando com o seu povo, buscando justamente que o seu povo se arrependa, que o seu povo mude de conduta. Mas o povo, né, está ali rejeitando a misericórdia de Deus. E, amado, nós podemos sim rejeitar a misericórdia de Deus, mas jamais nós vamos poder nos livrar do seu juízo. E é o que a nação de Israel, né, inclusive vai aprender aqui amargamente. Aprender que o juízo de Deus não dá para rejeitar, né? Que ele vem. Por mais que as pessoas corram, por mais que as pessoas queiram se esconder. Nós vimos na semana passada sobre isso, né? Eles, inclusive, foram a outras nações para tentar ajudar eles ali, para não cair no juízo de Deus, mas estava lá, né? A nação que Deus havia colocado como instrumento para punir, né? Disciplinar a Israel, estava lá à porta, chegando, né? Um mal súbito ali diante de Israel. Então, irmãos, tomemos cuidado com isso, tomemos cuidado. Nós precisamos acertar a nossa vida. Nós precisamos ouvir, muitas vezes, aquelas que são as orientações de Deus, a exortação de Deus na nossa vida. Porque, amados, se nós não ouvirmos, se nós não tomarmos, né, a misericórdia de Deus para a nossa vida,
o que nós vamos ter é justamente o juiz de Deus. E aí, amado, não tem como, né, a gente escapar do juiz de Deus de maneira nenhuma. Aqueles que rejeitam a misericórdia terão de enfrentar o juízo. Israel desprezou a misericórdia e agora enfrenta o juiz de Deus. O homem pode rejeitar, né, a misericórdia, mas jamais se livrará do juiz de Deus. Outra questão que nos chama a atenção aqui no versículo 6 é justamente sobre o culto desse povo. Olha, amado, se alguém, né, não quer servir a Deus, se alguém não adora a Deus genuinamente, é óbvio que o culto dessa pessoa vai ser fingido. E o culto de Israel aqui é um culto fingido. Olha o versículo 6, diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Né? O falso arrependimento de Israel e a sua conversão superficial consistia numa manifestação religiosa com abundantes sacrifícios, mas desacompanhado de uma vida santa. Os irmãos veem aqui, né, que o texto, eles estão aqui agora oferecendo sacrifícios ao Senhor, eles estão falando da sua boca para fora ali, que eles estão arrependidos, que eles querem voltar, inclusive, a conhecer e permanecer buscando, né, o conhecimento do Senhor, mas, no entanto, tudo isso é uma farsa. O culto que agrada a Deus, amado, no entanto, manifesta-se justamente pela sinceridade do coração do homem. Amém ou não? É justamente aí. O culto que agrada a Deus manifesta-se numa relação correta também com o próximo e com Deus. É justamente isso, né, que o texto da palavra de Deus vai nos dizer aqui. Amado, quando nós chegamos na casa de Deus para adorar a Deus, prestar nosso culto a Deus, nós precisamos estar bem com os homens, ou seja, com os nossos relacionamentos interpessoais, mas nós também precisamos estar bem com o nosso Deus. Amém ou não? Se nós não estivermos bem assim, nós não vamos conseguir, né, jamais chegar diante de Deus, de fato, com o nosso culto e agradá-lo. Pelo contrário, né, nós não iremos agradar ao Senhor. Lembremos, né, das palavras de Samuel, que diz, lá em 1 Samuel 15, versículo 22, diz que Deus, ele tem muito mais prazer em que se obedeça do que no sacrificar, não é assim? O prazer de Deus está muito mais na obediência nossa, à sua palavra, à sua vontade, do que em sacrificar. E olha que muitas pessoas, né, acham que é o contrário. Muitos cristãos acham que é o contrário. Vivem a sua vida completamente distorcida durante todo dia, toda semana, e ao chegar na casa de Deus, acha que com aqui os louvores que vai entoar a Deus, que com a sua atitude, de repente, aqui, né, de devoção, uma demonstração externa, aquilo vai agradar a Deus, quando passou a semana toda desobedecendo a palavra de Deus. A semana toda viveu em pecado. Amado, nós precisamos lembrar, né, de que Deus tem prazer mais em que se obedeça do que nos sacrificar. O povo estava indo ao santuário, fazendo seus sacrifícios, mas seus relacionamentos estavam quebrados. Havia injustiça, lembra? Nós falamos, né? Injustiça no comércio, havia opressão dos ricos sobre os pobres, havia corrupção nos palácios, havia crueldade nos tribunais, havia violência nas ruas, havia prostituição nos altares. O exemplo moral em frangalhos ali. E como é que esse povo, né, poderia prestar um culto a Deus? Como é que esse culto poderia agradar a Deus? Irmãos, quantas vezes nós chegamos na igreja assim? Às vezes até lesamos o nosso próximo. Pecamos contra a santidade de Deus. Queremos chegar na igreja e queremos cultuar a Deus e queremos que Deus receba o nosso louvor, sair daqui abençoado, sempre que nós estamos vivendo uma vida completamente distorcida daquilo que é a vontade dele. De forma equivocada, eles pensavam, né, que os seus sacrifícios pudessem substituir a prática da misericórdia. Amado, nós não podemos de maneira nenhuma, né, nós não podemos amar a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Amém ou não? Nós precisamos amar o nosso próximo, né? O mandamento é esse, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não é assim? Outro texto onde diz, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vejam, irmãos, que o amor, né, a Deus e o amor ao próximo, ele deve estar, né, sempre evidente nas nossas vidas. O culto que agrada a Deus manifesta-se num relacionamento, então, correto com as pessoas, mas também correto com o próprio Deus. Versículo 6, falando sobre isso, né, nós acabamos de ler. Os sacerdotes haviam ali desprezado o conhecimento de Deus, a sua palavra, e o povo estava sendo ali destruído, lembra? Nós falamos sobre isso, né? Por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento que meu povo perece. Eles já não estavam mais, os irmãos se lembram, nós falamos na semana passada, eles já não estavam mais cultuando a Deus da forma como Deus havia dito que eles deveriam fazer,
mas eles estavam oferecendo um culto completamente contrário, né, diferente, aquele culto que não agradava a Deus. Os irmãos se lembram que até prostitutas cultuais eles colocaram por dentro do templo. E para eles aquela era uma forma de culto, né, onde as pessoas vinham para cometer atos de prostituição dentro do templo, onde sacerdotes cometiam também atos de prostituição. Veja como que foi distorcido, né? Aquela ideia de que Deus havia dito para o seu povo que deveria ser um culto santo a Ele oferecido, aonde nós deveríamos nos preocupar, né, com os nossos pecados para chegar diante de Deus de forma santa. A instituição, né, do culto no Velho Testamento demonstra isso de uma forma muito clara para nós. Os irmãos se lembram que os sacerdotes ali, tanto os sacerdotes quanto os levitas, né, para fazer ali as ofertas ali, para chegar no templo ali, louvar ao Senhor, eles precisavam passar por todo um processo de purificação, até mesmo, né, sacrificando ali alguns animais, para que eles pudessem então, puros, chegarem diante da presença de Deus ali, e poder então prestar ali o seu culto. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele precisava, né, ter um cuidado, uma preparação de dias antes. Dias, não era de um dia, 1 hora, meia hora, não, era de dias antes, para que ele pudesse chegar ali no templo, sacrificar ali o animal pelos seus pecados, e depois entrar no Santo dos Santos e fazer ali o sacrifício, né, a propiciação pelo pecado do povo. Então veja, amado. E aí a gente sai de casa de que jeito? Às vezes a gente sai de casa, né, brigado com a mãe, brigado com o pai, brigado, né, ali com o cônjuge, para chegar na igreja assim. Às vezes nós saímos do serviço, né, saímos ali tendo brigado, tendo dado mau testemunho, e aí nós chegamos na igreja no dia de culto, chegamos com tudo isso, todos os pecados, nenhum preparatório, nenhuma busca, né, pela santidade, pelo relacionamento com Deus. Ó, veja quantos cristãos que não pegam nem na Bíblia, né, não leem na Bíblia, a não ser no dia de culto, na hora que o pastor manda abrir a Bíblia, ou o outro irmão que vai pregar, ou aquele que vai iniciar o culto aqui pede para abrir a Bíblia, sem nenhum tipo de preocupação com o seu relacionamento com Deus. Israel estava vivendo assim, né? Sem nenhum tipo de preocupação com o seu relacionamento com Deus. Porém, Deus não queria, né, apenas deles ali o holocausto. Ele queria, né, de seu povo a obediência. Irmãos, Deus não quer que você só venha à igreja. Ele quer que você venha à igreja. Amém ou não? Ele quer, amém? Né? Inclusive, nós temos muitos irmãos faltando hoje, né? Eu sei que talvez alguns tenham motivos reais, alguns estejam trabalhando, outros estão doentes, mas eu acredito também que há muitos que não têm um motivo consistente, só ficaram em casa. De repente é mais fácil acompanhar, né, pelas redes sociais, né? Eu já falei aqui, torna a dizer, né, o ministério aí de redes sociais na igreja é justamente para aqueles perdidos que possam ouvir, né, o evangelho, acompanhar aí da sua casa. E para aqueles irmãos, né, que no tempo de safra, infelizmente, não podem participar, mas podem assistir depois o culto pela rede social. Mas enquanto a pessoa não está impossibilitada de nenhuma forma de estar na casa de Deus, ela deve estar na casa de Deus, amém? Hebreus 10, 25 diz isso, né? Não deixando as vossas congregações como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vá se aproximando aquele dia. Ou seja, nós devemos estar, né, na casa de Deus, cultuando a Deus, buscando a Deus. E óbvio que nós devemos preparar nosso coração para prestar este culto ao Senhor. Sempre. Normalmente, né, nós estamos tendo, sempre no início de culto aqui, algum irmão está tocando aqui, fazendo um prelúdio, e aquilo ali ele tem uma razão de existir, né? Não é para a gente conversar ao som dos violinos, do piano, não, né? Aquilo ali é o momento de nós curvarmos as nossas cabeças, nós sentados nos nossos lugares ali, e já buscar, né, a Deus ali, preparando inclusive o nosso coração para o culto o qual nós vamos oferecer ao Senhor. Então, amados, devemos tomar cuidado, né, com o nosso culto, que tipo de culto nós estamos oferecendo. E lembrar que o culto não é só esse momento que nós entramos por dentro daquela porta, mas nós temos um culto contínuo, diário. Amém, irmãos? Nosso culto é contínuo, é diário. Você vai sair daqui e continuar cultuando ao Senhor. O cristão, né, ele cultua a Deus para sempre. Do dia da sua conversão, pela eternidade. Nós vamos estar sempre e devemos estar sempre cultuando ao nosso Deus. Amém? Então Deus não quer apenas esses holocaustos, mas Ele quer também sacrifício de obediência, né? Ele quer que nós venhamos obedecer a sua palavra.
Versículo 7 também nos chama atenção, né? Porque a nação de Israel aqui quebra a aliança, né, com o Senhor. Olha o versículo 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. A conversão falsa de Israel aqui é evidenciada novamente pela quebra da aliança com Deus. Israel viola a sua aliança com Deus e se comporta, né, aleivosamente contra o Senhor. De que forma? Se voltando aos ídolos. Na prática da prostituição. Havia uma aliança de que, olha, vocês vão ser o meu povo, mas eu vou ser seu Deus. Havia uma aliança, um pacto ali, mas eles estavam, né, quebrando aquela aliança. Olha, irmãos, no dia da nossa conversão, nós não foi um pacto também com o nosso Deus? Nós não só recebemos Ele como nosso Salvador, mas também recebemos Ele como Senhor da nossa vida, amém ou não? Logo, Ele sendo o nosso Senhor, nós devemos a Ele obediência, nós devemos a Ele fidelidade, e no entanto, muitas vezes, nós deixamos isso a desejar, né? A infidelidade da nação. Deus firmou uma aliança com Israel, de ser o Deus de Israel, de ser Israel ser o seu povo. Deus prometeu a Israel, né, que se Israel obedecesse, Deus o abençoaria com a terra prometida, lá em Deuteronômio 28. Mas os israelitas, né, quebraram a aliança e sofreram, obviamente, ali as consequências. Israel quebrou a aliança, foi atrás de outros deuses. Irmãos, e nós? Estamos da mesma forma, muitas vezes, né, quebrando o nosso pacto com o Senhor. Nós já temos, muitas vezes, pisado na bola, onde Deus tem deixado de ser o Senhor da nossa vida, e nós estamos correndo atrás das riquezas, a riqueza torna-se o Deus da nossa vida, de repente nós mesmos, né, nossa família, ou alguma outra coisa, torna o Deus da nossa vida. Então, amado, precisamos também voltar, arrependidos também, reconciliar com o Senhor, buscar viver uma vida santa. Israel aqui tem um comportamento, né, traidor. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Israel pecou, né, contra o amor. Israel calcou aos pés a graça. Deus escolheu esse povo dentre de todos os povos. Deus libertou esse povo da escravidão, sustentou esse povo no deserto, deu a sua lei, enviou-lhe, né, os seus profetas. Deus abençoou Israel com toda sorte de bênçãos, mas Israel voltou as costas para Deus para viver de forma descarada no pecado. Irmãos, será que não é a mesma coisa que nós estamos fazendo? Às vezes nós lemos, né, sobre Judas, o traidor. A gente julga Judas, o traidor. Amado, muitas vezes nós estamos igualzinho Judas. Nós estamos traindo a Deus da mesma forma. Nós estamos vendendo Deus da mesma forma. Pior, né? Nós estamos vendendo Deus por bem menos do que Judas vendeu. Os irmãos se lembram que quando Judas vende Cristo Jesus, ele trai a Cristo Jesus, ele recebe uma quantia muito boa, né? Uma fortuna mesmo em dinheiro. Não foi uma ninharia qualquer, não. Como é que eu sei disso? Né? Primeiro a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia também fala sobre o que foi que os sacerdotes compraram com o dinheiro que Judas havia traído a Jesus. Irmãos, se lembram que há um remorso no coração de Judas, ele não se arrependeu genuinamente, ele chega, né, para os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, devolve inclusive o dinheiro lá. E os sacerdotes, inclusive, pegam aquele dinheiro, mas eles têm medo de colocar de novo, né, no gasofilácio, justamente porque era moeda, né, era um preço de sangue. Eles tinham pago para que Jesus fosse morto, fosse crucificado. Então, com esse medo da pena de Deus, né, vir sobre eles, olha só, pensamento, né? Olha, não vou colocar aqui não, porque a culpa, né, pode recair sobre mim. Mas eles haviam comprado um inocente para que ele morresse. Mas eles, ao invés, né, de colocar o dinheiro aqui, eles vão lá e compram, segundo as Escrituras, o campo de Alceudama, que era justamente para fazer ali, ó, no Campo Grande, e que estaria ali, né, para fazer o enterro, né, de indigentes. Então veja só, irmãos. A gente às vezes critica Judas, chamamos ele de traidor, vendeu a Cristo. E nós? Será que nós não temos traído? Porque aquele que é para ser o nosso Senhor, muitas vezes não é o Senhor da nossa vida? Será que nós não temos vendido por uma quantia, né, miserável aquele que deu a nós a vida eterna, o perdão pelos nossos pecados? Irmãos, devemos tomar cuidado, né, com a nossa vida. Nós temos a mesma tendência
É interessante isso, né? Que quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, aquilo que Israel viveu, a nação, o povo de Deus viveu, não é muito diferente do que a igreja vive. A igreja tem as mesmas tendências pecaminosas, a mesma tendência de querer esconder o seu pecado, a sua vida vil, a mesma tendência. Mas nós precisamos, né, estar alerta para justamente buscar viver contrário a isso e buscar um arrependimento genuíno. Versículo 8 e versículo 9 mostra sobre a violência, né, desumana aqui que a nação estava vivendo. Olha o versículo 8 e 9, diz assim: Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as orlas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominação. Veja, amado, como que era a violência ali em Israel, né? A conversão de Israel aqui para o bem era fingida, mas a sua inclinação para o mal, ela era real. A inclinação para o pecado era real. O povo não se voltou, né, para Deus de verdade, mas ele estava completamente voltado à violência. A violência. De forma que, olha, o texto está dizendo aqui para a gente, irmãos, algo extraordinário, né? Porque está falando aqui para nós aqui algo, assim, impensável. Pelo menos pelas mentes, né, sãs aqui, seria impensável. Pensar que um sacerdote, aquele que era para estar ensinando, né, a palavra de Deus, aquele que era para estar fazendo bem, aquele que era para estar demonstrando amor, era aquele, inclusive, que estava ali roubando as pessoas. Estava matando as pessoas. Olha que coisa incrível, olha o ponto que chegou ali, realmente, a violência em Israel. Os lugares sagrados que deveriam proteger também o povo da violência, na verdade, estava promovendo a violência. O versículo 8 aí que fala, né, sobre Gileade. Os irmãos se lembram que Gileade aqui era uma cidade, né, daquelas que foram designadas lá em Juízes 20, versículo 8 e capítulo 21, versículo 38, foi designada como uma cidade refúgio. Ou seja, as pessoas deveriam chegar lá em Gileade e encontrar proteção. A cidade de refúgio era isso. Até mesmo, né, um símbolo no Velho Testamento, um símbolo do próprio Cristo. Mas, no entanto, Gileade está tão aqui envolta, né, pelo pecado, que aonde era para o povo correr, para procurar ali proteção, procurar segurança, eles chegavam ali e o que eles encontravam ali era violência, né? Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue. Eles encontravam, inclusive, morte lá em Gileade. Olha como o mal, né, tinha tomado ali proporções terríveis no meio do povo de Deus. Nós já dissemos, né, mas olha os ministros também ali, os sacerdotes, né, que deveriam proteger o povo também, estavam ali explorando o povo, estavam matando o povo. Os sacerdotes deveriam ser exemplos de virtude, eles deveriam ensinar o povo a lei de Deus, orar pelo povo, se colocar à brecha em favor dele. Porém, os sacerdotes ali se corromperam, eles se aliaram aos endinheirados para explorar o povo, tornaram-se não um sacerdote santo, mas uma horda de salteadores que roubam os bens e tiram a vida, né? É o que o texto aí, versículo 9, fala sobre isso, né? Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes. Olha, irmãos, não está falando sobre qualquer pessoa não, sobre os sacerdotes. O principal líder religioso de Israel. Era eles ali que estavam vivendo desta forma, né? Matam no caminho, no mesmo consenso, sim, eles cometem abominações. Olha a maldade a que ponto chegou. Irmãos, será que é muito diferente do que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje? Com certeza não. Com certeza não. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, não é? Tantas coisas acontecendo. Inclusive nessa questão, né, da prática, né, onde era para o povo, a nação, encontrar refúgio, encontrar proteção, encontrar segurança. O povo não encontra nada disso, encontra o contrário disso. A nossa nação, assim, muitas vezes até muitas igrejas, né, melhor dizendo, também assim, onde era para as pessoas chegarem, se sentirem ali realmente acolhidas, sentir o amor de Deus ali, se precisa de ajuda em alguma área, né, a igreja podendo ajudar aquela pessoa. No entanto, né, as pessoas hoje entram na maioria das igrejas aí, e as lideranças religiosas estão preocupadas em sorrupiar o dinheiro deles, vendendo, né, água lá do Rio Jordão. Olha, irmãos,
Se esse povo trouxe esse tanto de água do Rio Jordão, que eles já trouxeram em toda a história da igreja evangélica, aqui para o Brasil, olha, no Jordão já não corre água nenhuma mais, né? Porque eles sempre estão fazendo campanha, vão trazendo água do Rio Jordão. Eu me lembro quando de criança, né, as campanhas que eram feitas lá, que a pessoa ia receber uma lasquinha da cruz de Jesus, era um pedacinho de madeira. Eu acho que Jesus era o maior gigante que já existiu na face da terra. Com tanta lasquinha de cruz que esse povo vendeu. É vender rosa por não sei quanto, né? Que vai chegar na sua casa, você vai colocar lá, a rosa vai puxar todo o mal para ela, vai ficar preta ali, e aí todo o mal da sua casa vai embora. Olha, irmão, qualquer rosa que você cortar do pé e deixar em qualquer lugar, ela vai ficar preta. Não é o mal que está indo embora, não. É o seu dinheiro que está indo embora, não é assim? Tantas coisas, né? Que os líderes religiosos estão fazendo que não há na Escritura. Um sincretismo, né? A religião evangélica hoje está envolvida com esse sincretismo religioso. E eles fazem uso justamente disso para justamente enriquecer. Estão preocupados mais com o seu bolso do que com o coração das pessoas. Igrejas que antigamente pregavam a verdade e hoje estão falando aí sobre a prosperidade. Entra dentro da igreja e só fala sobre prosperidade, nada mais. Olha, Deus pode fazer seus filhos serem prósperos. Amém ou não? Pode fazer. O mais maravilhoso disso, e o que dá um contraste muito grande com a prosperidade pregada aí, é que você não precisa pagar nada para você ser próspero. Amém ou não? O segredo da prosperidade está aí nas Escrituras, né? É você trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu sempre, né, quando algum irmão fala que vai começar algum negócio, eu sempre dou essa dica, ó. O segredo da prosperidade está aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 33. O que diz lá, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém ou não? O segredo está aí. É o homem trabalhar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e pronto. Ele vai prosperar. Se ele tiver de prosperar, ele vai prosperar. É óbvio que também, né, a prosperidade não está aberta para todos, não. Porque Deus sabe exatamente aquilo que a gente vai fazer com a prosperidade se Ele nos der. E talvez muitos, se Deus prosperar a sua vida, se você tiver dinheiro em abundância, você vai deixar de servir a Ele, igual a nação de Israel fez aqui. Vai abandonar Deus, né? Vai viver longe de Deus. Mas olha, irmãos, infelizmente, né, muitas pessoas têm sido enganadas. Estão ainda, né, dentro de igrejas, acreditando naquilo que é pregado, estão sendo sorrupiados ali, perdendo todo o seu dinheiro. Eu me lembro alguns anos atrás, eu acho que já até dei esse exemplo aqui na igreja, né? Mas alguns anos atrás, lá em Franca, nós estávamos lá, e chegou um senhor, ele tinha, eu acho que era 2 ou 3 empresas em Ribeirão Preto, e ele chegou lá na igreja lá, e ele, conversando, né, com o pastor, falou assim: e aí, pastor, ó, estou quase divorciando da minha esposa, tal, por isso, e contou a história dele, né? E a história dele era que a esposa dele tinha ido frequentar uma determinada denominação, que era dessas que faz a campanha para ficar rico, né? E que aquele valor só vai aumentando, né? E ela tinha feito essa corrente ali para prosperidade e tal, e com isso ela foi pegando todo o dinheiro dele, das firmas dele, das empresas dele, e colocando lá, foi injetando lá, a ponto daquele homem fechar todas as empresas que ele tinha em Ribeirão Preto. E agora, né, ele estava lá, desesperado, querendo divorciar, né, da mulher e tudo mais. E graças a Deus, né, ele ficou um tempo lá com a gente lá, até onde eu sei, né, não divorciou, voltou com a esposa e tal, e aprendeu, inclusive, o que a palavra de Deus ensina de verdade. Amém, irmãos? Que não é nada disso aí, né? De ficar tomando, né, o dinheiro das pessoas de maneira nenhuma. Então, amado, tomemos cuidado, né, com isso. Tomemos cuidado porque o mal está aí, né, às portas. E muitas vezes vestida, né, de uma falsa religiosidade para enganar o povo. E por fim, irmãos, versículo 10 e versículo 11 fala aqui sobre a imoralidade aqui contagiosa, né? Versículo 10 e 11 diz assim: vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituta de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Olha, o profeta aqui, né, Oséias, arranca a última máscara de Israel aí. Mostra, né, que não havia arrependimento verdadeiro,
nem conversão sincera, mas um aprofundamento deliberado na imoralidade. A nação toda estava entregue a pecados horrendos. A idolatria levou o povo à imoralidade. Essa imoralidade contaminou Israel e atingiu Judá, que também, num breve espaço de tempo, sofreria amargas consequências. Olha, irmãos, pecado é algo que contagia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não é assim? O pecado contagia. Eu sempre falo a respeito disso. Se você estiver perto de alguém que está vivendo uma vida deliberada de pecado, provavelmente aquilo vai te contagiar. Eu me lembro, né, quando trabalhava no serviço secular em Franca, e eu trabalhava no centro da cidade, bem de frente, assim, a loja onde eu trabalhava, né? Tinha uma outra loja que vivia com aquelas músicas que fala só coisa indecente, né? E aquilo vai realmente, irmãos, vai entrando para dentro da sua mente, vai descendo no seu coração, se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está arrebentado pelo pecado. A convivência, muitas vezes, com pessoas perdidas, se você não se cuidar, aquilo vai contaminando, aquilo vai contagiando. Eu sempre tenho dito aqui para os irmãos, né? Nós temos duas portas para o coração. Qual que é? Os olhos e os ouvidos. Toma cuidado com o que você ouve. E tome cuidado com o que você vê. Porque isso aí pode chegar no seu coração. Pode ser justamente aquilo, né, que são os desejos, aquilo que muitas vezes se torna ali a tentação, pode se tornar num pecado mesmo cometido. Lembremos que a tentação em si não é pecado, amém? Jesus foi tentado, todavia, sem pecado. Ele não pecou. Não pecou. Mas tomemos cuidado, porque as tentações elas vêm por aí mesmo. Pelos nossos olhos, ouvidos e por aquilo que é o desejo da nossa carne. Tome cuidado, né? João diz isso, né? Falando sobre que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tomemos cuidado com respeito a isso. Amado, a nação de Israel aqui estava já um reino, né, influenciando outro reino, e Deus aqui coloca, né, no versículo 11 aqui, dizendo, olha, ó Judá, está assinada uma cega, ou seja, um juízo já sobre você. Você está olhando demais o pecado, você está sendo seduzido pelo pecado, mas já tem assinado aqui para você a cega. O pecado do povo de Deus é mais grave, irmãos, do que o pecado dos ímpios, nós não podemos esquecer disso, né? Nós falamos isso há alguns dias. Deus está vendo, né, coisas horrendas, não entre o povo pagão, que está lá mergulhado em trevas, que não conhece a Deus, mas Deus está vendo coisas terríveis aqui entre o povo de Deus. Nós estamos falando aqui sobre uma profecia, sobre um profeta, né, que está levantando aqui juízo sobre o povo de Deus, não é o ímpio não, é o povo de Deus que ele está levantando. Olha o pecado, né, do salvo, do crente. O pecado é mais grave, é mais hipócrita, é mais danoso do que o pecado do ímpio. É mais grave porque o crente peca contra maior conhecimento. Nós sabemos o que é certo e, no entanto, nós fazemos o que é errado. Nós falamos isso aqui. É mais hipócrita porque o crente muitas vezes é quem está denunciando o pecado dos outros, mas ele mesmo está cometendo pecado, o mesmo pecado às vezes em secreto. É mais danoso porque quando o crente peca, mais pessoas ficam escandalizadas e muitas, inclusive, estão sendo impedidas de chegar no céu, impedidas de receber a Cristo Jesus como Salvador por conta dos nossos pecados. Então, crente, povo de Deus, deve buscar viver uma vida santa. Amém, irmãos? Lembro, né, daquele texto que diz assim, né? Olha, se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não dizeres para dissuadi-lo, o ímpio morrerá em sua impiedade, porém o seu sangue será requerido da vossa mão. Veja, irmãos, se eu vou ser requerido do sangue dos ímpios, por não testificar do amor de Jesus, quanto mais será me requerido o sangue do ímpio, pelo mau testemunho, pelas barreiras através do meu mau comportamento, da minha vida de pecado, que eu tenho colocado impedindo ele de chegar a Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com respeito aos nossos pecados.
O pecado do povo de Deus é mais contagioso também do que o pecado dos ímpios. Versículo 11. Também para ti, ó Judá, está assinado uma cega. Judá contaminou-se pelos pecados de Israel e também será ceifado. O juízo sobre Judá tardará por um pouco, mas não falhará. A convivência com Israel contaminou Judá. Acautelemos acerca desse poder contagioso do pecado. Ele se alastra. Onde chega, ele mata. Pecado é morte, não é assim? Pecado é morte. Amém, irmãos? É isso que o pecado gera. É isso que é o salário, inclusive, do pecado, não é? Porque o salário do pecado é a morte. Tem jeito. O ímpio morre e vai para o inferno por conta dos seus pecados. O salvo, ele vai morrer, não vai para o inferno porque ele foi salvo por Cristo Jesus. Amém? Mas veja que há uma morte espiritual. O crente entra numa decadência moral. O pecado, vai trazendo outro pecado, assim, um abismo vai chamando outro abismo, e assim vai indo. O pecado, do povo aqui, de Deus aqui, é mais contagiante. E nós falamos sobre isso também na semana passada. Por quê? Porque, amado, nós somos aqueles que deveriam ser luz nesse mundo de trevas. Amém ou não? A igreja de Cristo Jesus, não importa se é a igreja batista ou qualquer outra igreja, que seja de fato uma igreja verdadeira e genuína, essa igreja deve ser luz nesse mundo de trevas. Ou seja, ela deve ser padrão para que o povo enxergue como que é que eles devem viver, a conduta que eles devem ter. Só que quando a igreja deixa de ser luz, quando a igreja começa a viver numa vida de pecado, já não existe mais padrão para o mundo. E o mundo vai se afundando, 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 cada vez mais longe de Deus. E às vezes depois a gente sai para evangelizar e fala assim, nossa, como está difícil das pessoas se converter. Lógico. As pessoas não têm noção nenhuma de que elas estão vivendo em pecado, porque ela olha para a igreja está vivendo igual ela ou está pior do que elas. E já não há mais aquela convicção do pecado, justamente por conta da igreja, não ser mais um padrão de justiça, um padrão de verdade nesse mundo. Então, amado, tomemos cuidado. Concluindo, irmãos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados e arrepender genuinamente. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer tal como Israel. Ser um arrependimento fajuto. Ser um arrependimento hipócrita. De maneira nenhuma. Devemos arrepender genuinamente do pecado. Arrependimento genuíno, lembra? É tristeza pelo ato cometido e mudança completa de direção. É isso. O meu desejo agora, nessa mudança completa de direção, é agradar a Deus, é obedecer aquilo que é a vontade de Deus, e eu vou lutar na minha vida para fazer justamente isso. Então, precisamos arrepender dos nossos pecados, genuinamente, não como Israel fez aqui, retomar a nossa vida com o Senhor, buscar uma intimidade sincera com o Senhor, não como eles disseram aqui, vou procurar buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor, depois se esquecer de tudo. Não, nós estamos chegando agora, dezembro. O irmão Jânio falou e é verdade, parece que esses dias mesmo nós estávamos cantando o hino de Natal, parece que esses dias mesmo aí a gente estava fazendo aqui o culto da virada, não é assim? E já acabou. Ou seja, parece que esses dias mesmo nós estávamos recebendo de Deus um novo ano e fazendo um monte de acerto na nossa vida, falando que a gente ia buscar melhor Deus, que a gente ia ter uma vida mais devota agora a Ele, buscar ler a palavra dEle, orar mais, que a gente não iria faltar nenhum culto, não é assim? Que a gente iria buscar cumprir mesmo, obedecer a palavra de Deus. Nós íamos buscar ser um crente exemplar, tal como deve ser. Passados-se quase já 365 dias. Nós nem nos lembramos mais daquilo que foram os concertos que nós fizemos lá atrás com o nosso Deus. Até mesmo desta busca de intimidade com o Senhor, irmãos. Nós nem nos lembramos mais. Precisamos buscar realmente um retorno para o Senhor sincero, buscar uma intimidade, uma vida de intimidade com o Senhor. Nós sejamos fiéis ao Senhor e que nós possamos buscar uma restauração naquilo que tem sido a nossa vida de pecado, uma vida que não agrada a nosso Deus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui temos feito algo ou vivido, algo que desagrada a Deus. Ou seja, nós temos vivido pecado. Todos nós, sem exceção, irmãos.
Não adianta, né? De repente, não, eu não, pastor. Sim, você sim. Você sim. Todos nós. Talvez você não tenha matado, né? Não tenha roubado, mas de repente você tem falado mal dos outros. Você tem aí nutrido algum sentimento por alguém que não é condizente, né, com aquilo que deveria ser o sentimento cristão que você deveria ter para com essa pessoa, que é de amor. Todos nós temos alguma coisa para acertar na nossa vida. Então, irmãos, hoje à noite, que o nosso desejo, né, seja realmente de arrepender dos nossos pecados, cada um deles, e buscarmos viver uma vida santa para a glória do nosso Deus. Amém? Só assim é que nós vamos poder chegar na casa de Deus, prestar o culto ao Senhor, e ao sair daqui para fora, ter sentido realmente a presença de Deus na nossa vida. Só assim que lá fora eu vou continuar podendo sentir a presença de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na minha vida. Se eu estiver realmente em uma comunhão sincera com o Senhor e vivendo uma vida de santidade a Ele. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Nós vamos orar.